Alô, amigo internauta, ligado no Futebol na Canela. Estamos iniciando o Futebol é Nossa Paixão, com todas as informações do futebol no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, sabendo de tudo que vai acontecer ao longo do dia, os jogos mais importantes, entrevistas, opinião, informação, tudo a partir de agora aqui no Futebol na Canela. Você pode participar com a gente via WhatsApp 984526096, através do e-mail também futebolnacanela@gmail.com. Venha conosco, estamos no ar. Muito bem, internauta, ligado no Futebol na Canela, lembrando que esse é um piloto para o programa que a gente está pensando em implementar a partir do dia 2 de outubro, uma segunda-feira, que é o Futebol é a Nossa Paixão. Claro, você vai ouvir aí esse piloto com todas as informações deste 21 de setembro. Deixa aí o seu comentário no post do programa, mande o seu WhatsApp para 984526096, e-mail para futebolnacanela@gmail.com, ou nos adicione aí no Facebook do Thiago Lopes de Faria. Participe conosco, contribua, mande a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, o que a gente pode fazer. Aqui a ideia sempre é passar primeiramente informação, entrevistas, opinião, vai ter os gols da rodada, os gols do rádio, você vai conferir muito aqui no Futebol é a Nossa Paixão. Vamos começar rodando as primeiras manchetes de hoje dos sites esportivos no Mato Grosso do Sul. O site da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul destaca que as inscrições para o Campeonato Estadual Sub-13 e Sub-15 encerram nesta quarta-feira. Daqui a pouco a Federação deverá se pronunciar para definir e informar oficialmente os clubes participantes. Até a quarta-feira. No Sub-13 tínhamos Guaicurus, Náutico, Camapuã e Sena de Nova Andradina. E no Sub-15 União ABC Comercial, Náutico, Camapuã, o Sena de Nova Andradina, o Seduc e o Guaicurus. Futebolna.com.br está em recesso, como você bem sabe, até o dia 1º de outubro. Volta a partir do dia 2. Acaba o recesso do Futebol na Canela com as informações, gols, opinião e, claro, a novidade que vai ser o Futebol é a Nossa Paixão. No gazetams.com.br de Dourados, o destaque é que o Operário de Dourados para a seletiva para a disputa do Campeonato Estadual Sub-15. Está aí então o Operário de Dourados confirmando a sua participação no Sub-15. O site esportems.com.br destaca que o Operário de Dourados espera por resposta do goleiro Deola para a disputa do Campeonato Estadual da Série B. Matéria do Cláudio Severo destaca também que a União ABC empresta jogadores para reforçar o comercial na Copa São Paulo de Futebol Júnior. São os dois destaques aí do esportems.com.br. Já o Globoesporte.com/ms destaca que Sena e Seat estão nas semifinais do Campeonato 17. Está aí, portanto, os destaques dos principais sites esportivos do Mato Grosso do Sul. Vamos passar a régua nos resultados da quarta-feira, afinal de contas, foi uma quarta cheia de futebol. Destaque para o Campeonato Alemão, o Hertha Berlim venceu o Bayer Leverkusen por 2-1. O Hamburgo em casa perdeu do Borussia Dortmund 3-0. Na Copa da Bélgica tivemos a classificação do Genk em cima do Cercle Bruges fora de casa por 1-0. O Bruges venceu o Roeselare fora de casa 5-1. O Ghent fez 3-2 no GL também fora de casa, enquanto o Anderlecht fora de casa também venceu o Westerlo por 1-0. Campeonato Cipriota, jogo adiado, o Omonia goleou Kalarnaka e traulitada. Campeonato Sul-Coreano, atual campeão Jeonbuk perdeu do Sangju por 2-1 em casa. O Chunan Dragons empatou com o Incheon 0-0. O Gwangju foi goleado em casa pelo Seul por 4-1. Em casa também o Buhang Steelers fez 5-2 no Gangwon e o San Hyundai fez 3-2 no Daeju. Copa da Dinamarca, que teve rodada importante, o Aalborg fora de casa fez 2-0 no Middelfart. O Midtjylland fez 7-0 no Greve, enquanto o Copenhagen venceu o Skive fora de casa também por 3-0. Fora de casa também o Brøndby fez 5-1 no Ledoge. Copa da Liga da Escócia, goleada do Celtic em cima do Dundee 4-0. Campeonato Eslovaco, o Trenčín venceu o líder Nitra 2-1. Spartak Trnava fez 1-0 no Slat. Na Copa da Eslovênia nós tivemos classificação do Celje, do Mura e do Gorica para a próxima fase. Na Liga das Estrelas, Campeonato Espanhol, o Atlético Bilbao jogando em casa perdeu do Atlético de Madrid 2-1. O La Coruña venceu o Alavés 1-0. O Betis 1-0 e o Sevilha venceu o Las Palmas em casa 1-0.
Pela Copa do Rei da Espanha, o Formentera fez 4-3 no Logroño e se classificou. Córdoba perdeu do Tenerife 4-1 em casa. Tenerife avança. O Segoviana perdeu do Ponferradina 1-0. O Calahoa perdeu do Fuenlabrada 3-1. E o Talavera perdeu do Cartagena 1-0. Tivemos também o Hércules perdendo do Elche 1-0. Cádiz 1, Osasuna 0. Múrcia 3, Olot 1. Copa da Grécia com jogos importantes na quarta-feira também. O AEK Atenas venceu em casa o Lamia 2-0. Panathinaikos também por 2-0 venceu Issa. Holanda, o Ajax fora de casa fez 5-1 no Scheveningen. O jogo da rodada foi o Aquiles que eliminou o Dak Breda, vitória por 4-3, grande jogo. O Snack perdeu em casa do Twente por 3-1. Nós tivemos também o Feyenoord em casa vencendo o Ada Den Haag 2-0. Copa da Inglaterra, jogos importantes. O Arsenal eliminou o Doncaster, venceu por 1-0. O Chelsea fez 5-1 no Nottingham Forest, enquanto o Everton bateu o Sunderland 3-0. O Manchester United no Old Trafford fez 4-1 no Burton. O West Bromwich em casa foi eliminado pelo Manchester City 2-1. Nós tivemos ontem a classificação do Middlesbrough sobre o Aston Villa vencendo fora de casa 2-0. O Leeds nos pênaltis eliminou o Burnley. O Leicester City fez 2-0 no Liverpool em casa. E tivemos também a classificação do West Ham 3-0 diante do Bolton. Campeonato italiano, o Calcio teve rodada no meio de semana também. Nós tivemos ontem a vitória, aliás, o empate entre Bolonha e Internazionale 1-1, o jogo que foi em Bolonha. Hoje a Roma goleou o Benevento fora de casa 4-0. A Lazio foi goleada pelo Napoli no Olímpico de Roma 4-1. O Milan venceu o Spal 2-0. A Juventus fez 1-0 na Fiorentina. E tivemos também a Udinese perdendo do Torino 3-2 em Udine. Na Copa da Liga Portuguesa, fase de grupos ainda, o Benfica empatou com o Braga por 1-1, além da vitória do Leixões 1-0 em cima do Passos de Ferreira. Copa da República Tcheca, jogos importantes, tivemos uma zebra. O Jiskra eliminou o Dukla Praga, 3-2 a vitória. O Znojmo perdeu do Sparta Praga 1-0 em casa. O Slavia Praga em casa fez 5-1 no Trinec. Campeonato Romeno, tivemos um jogo adiado entre Dinamo de Bucareste e o Concordia Chiania, que foi adiado. Copa da Rússia, o Lute Energy fez 2-0 no Anzi Makashkala. O Kuban Krasnodar perdeu por 2-0 para o Spartak de Moscou em casa. O Avangard eliminou o CSKA, olha a zebra, 1-0. O Gazovic perdeu do Rubin Kazan por 2-0. Tivemos também a eliminação de outro gigante. O Dinamo de Moscou foi eliminado após empate 0-0 com o Spartak Naust. Derrota nos pênaltis por 4-2. Campeonato Sueco, jogo importante. O Östersund ficou no 2-2 com o Malmo. Campeonato Suíço, tivemos zebra, hein? O Lausanne empatou com o Zurique 1-1. Sangalen ganhou do Basel 2-1. O Young Boys goleou o Lucerne 4-1. Campeonato Sérvio, o Borac perdeu do Estrela Vermelha 2-0 em casa, enquanto o Partizan ficou só no 1-1 com o Napredak. Na Copa da Turquia, tivemos jogos entre times de divisões inferiores que você pode conferir aí no Futebol na Canela. Além disso, pela Copa da Áustria, encerrado, o Sturm Graz eliminou o Salzburg, segundo, 2-1. O Vokla-Market perdeu do Austria Viena 3-0 em casa. Union Gurten perdeu do Altak 4-3 em casa. E o Electra foi goleado pelo Rapid Viena em casa 4-0. Mais resultados, placar ao vivo, tudo você tem aí no Futebol. No placar ao vivo, tabela e classificação. Muito bem, galera, então vamos com o nosso piloto. É o piloto para o futebol é a nossa paixão. E a partir do dia 2 de outubro você vai ter todos os dias Futebol é a nossa paixão, com as informações mais importantes do dia. Nesta quinta-feira tem bola rolando do planeta. Vamos confirmar aqui os jogos mais importantes que vão acontecer nesta quinta-feira. Pelo campeonato saudita tem Al Ittihad e Al Hilal, jogo de dois rivais postulantes ao título. Pela Copa da Liga da Escócia tem Motherwell e Aberdeen. Bom jogo, bom duelo entre dois times pela Copa da Liga Escocesa. No Campeonato Espanhol tem Vila Real e Espanhol, o jogo que vai acontecer no El Madrigal. Tem Celta de Vigo e Retafe, jogo em Celta. Para fechar tem Levante e Real Sociedad. Copa do Rei da Espanha, o Leonesa vai receber o Valladolid e o Zaragoza, o time do Lugo. Pela Copa da Holanda, o PSV Eindhoven vai entrar em campo na tarde desta quinta-feira, vai pegar o Putten fora de casa. Na Copa do México, o Santos Laguna vai receber o Necaxa.
Pela Copa da Noruega tem grande confronto entre Molde e Lillestrøm. Pelo Campeonato Romeno, o destaque desta quinta-feira é o confronto entre Cluj e Steaua Bucareste, jogo às 3 da tarde, horário de Mato Grosso do Sul. Pela Copa da Rússia, há um encontro entre Karelia Sovetov Lokomotiv Moscou, além de Dinamo São Petersburgo e Zenit de São Petersburgo. É o destaque, grande clássico de São Petersburgo na tarde desta quinta-feira. São esses os jogos mais importantes desta quinta. Você confere em tempo real como que vai acontecer esses e os demais jogos através do placar ao vivo que tem aí no Futebol na Canela. Se acompanhar atualizado a classificação, a tabela e os próximos jogos, você clica aí, placar ao vivo, tabela e classificação, logo abaixo do título da página. Total cobertura, claro, aqui no Futebol na Canela. Muito bem, o assunto agora é Liga dos Campeões da Europa. Segunda rodada da fase de grupos vai acontecer na próxima terça e quarta-feira. Terça-feira tem Sevilha e Maribor, o jogo vai acontecer na Espanha. Spartak Moscou e Liverpool, belo duelo que vai acontecer em Moscou. O Napoli no São Paulo vai receber o Feyenoord da Holanda. O Manchester City no Etihad Stadium vai encarar o Shakhtar Donetsk. Besiktas então vai receber o Leipzig. Tem Monaco e Porto, já foi decisão de Champions. O jogo vai acontecer no Luís 11º lá em Mônaco. Borussia Dortmund pega o Real Madrid, belo jogo, e o Apoel do Chipre pega o Tottenham. Na quarta-feira, Karabag do Azerbaijão recebe a Roma, tem Basel e Benfica na Suíça, CSKA Moscou e Manchester United, PSG e Bayern de Munique, grande jogo, hein? Anderlecht da Bélgica recebe o Celtic da Escócia, o Atlético de Madrid encara o Chelsea, o jogo que vai ser no Metropolitano. O Sporting recebe o Barcelona no Alvalade, enquanto no Juventus Stadium tem Juventus. Na rodada no grupo A, o Manchester United lidera ao lado do CSKA com 3 pontos. No grupo D, o Barcelona e o Sporting lideram também 3 pontos. Do H, Real Madrid e Tottenham 3 pontos. No grupo E, Liverpool e Sevilha 1 ponto, Maribor e Spartak Moscou também tem 1 ponto. No grupo B de bola, o PSG está com 3 pontos ao lado do Bayern de Munique. No grupo G, Besiktas e Monaco lideram. No F, Manchester City e Shakhtar Donetsk. No grupo C, Chelsea e Atlético de Madrid. Total cobertura no placar ao vivo em tempo real e também no futebol ao vivo. Aí você confere os jogos mais importantes da Liga dos Campeões na próxima terça e quarta-feira. Muito bem, vamos falar agora da Liga Europa. Tem rodada completa na próxima quinta-feira, dia 28. Claro, total cobertura do Futebol na Canela. Você acompanha aí em tempo real e também os jogos de futebol ao vivo. Tem Lokomotiv Astana e Slavia Praga, Lugano e Steaua Bucareste, Vitória Pilsen e Apoel Bercheva, Bate Borisov e Arsenal, Colônia e Estrela Vermelha, Konyaspor e Vitória de Guimarães, Salzburgo e Olympique de Marseille, Athletic Bilbao e Zorya, Östersund e Hertha Berlim, Lazio e Zulte da Bélgica. O Nice da França recebe o Vitesse da Holanda. Rosenborg da Noruega pega o Vardar da Macedônia. O glorioso Zenit vai receber a Real Sociedad. Maccabi Tel Aviv e Vila Real. Partizan de Belgrado da Sérvia recebe o Dinamo de Kiev. Belo jogo. Skanderbu, Young Boys. Tem Ludogorets e Hoffenheim, Braga e Istambul, AEK Atenas e Áustria Viena. Milan, Rijeka, Lyon e Atalanta, Everton, Apollon Limassol, Lokomotiv Moscou e Zilin, Sheriff e Copenhague. Classificação da Liga Europa. Após a primeira rodada, grupo A, Vila Real e Slavia Praga estão liderando. No grupo B, Dinamo de Kiev e Partizan são os 2 melhores. No grupo C, Braga e Istambul. No grupo D, Milan e AEK Atenas. No grupo E, Atalanta e Lyon. No F, Copenhague e Sheriff. No grupo G, o Steaua Bucareste e o Apoel Bercheva. No grupo H, Arsenal e Bate Borisov. No grupo I, o Olympique de Marseille e o Salzburg. No grupo K, a liderança é do Nice ao lado da Lazio. No grupo L, Zenit e Real Sociedad. E no grupo J, o Östersund da Suécia e o Athletic Bilbao. Total cobertura na próxima quinta-feira da Liga Europa no placar ao vivo. Futebol ao vivo aqui no Futebol na Canela.
Muito bem, vamos falar das notícias dos times do Mato Grosso do Sul. Aqui dentro do futebol é a nossa paixão. Lembrando que no próximo final de semana, no sábado, os 2 jogos das quartas de finais do Campeonato Estadual Sub-17. Jogo de volta no Olho do Furacão entre União ABC e Seduc. O primeiro jogo aconteceu no Noroeste no último domingo, vitória do atual tricampeão Seduc por 3-0. Como tem a vantagem de jogar por 2 empates ou 2 resultados iguais em pontos, o time do União ABC precisa ver de diferença, devolver a derrota sofrida no último final de semana para se classificar. Ao Seduc, uma derrota por até 2 gols de diferença lhe dará a classificação para a próxima fase semifinal do Campeonato Sul-Mato Grossense Sub-17. Lembrando que quem passar desse confronto vai encarar o vencedor de Cerc e Comercial, jogo que vai acontecer no mesmo horário lá no estádio da Cerc. O primeiro jogo foi 1-0 para o time do Comercial que ainda perdeu um pênalti no final do jogo com o Camargo. Então, jogo de volta, próximo final de semana, sábado também, 3 da tarde, estádio da Cerc. Comercial jogando pelo empate, a Cerc, se vencer, garantirá a sua classificação. Informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior, lembrando que nesta quinta-feira, dia 21, fecha o prazo final para o registro no BID da CBF para os jogadores os clubes inscreverem seus atletas para a disputa da Copa São Paulo. No momento, o corumbaense, por enquanto, tem 2 jogadores inscritos, que é o Luan Vinícius e o Edson. Os 2 jogadores do corumbaense. O Comercial tem meia dúzia. O Júlio César, o Alisson, Hudson, Jonathan, Carlos Henrique e Breno Mohamed. São 6 jogadores do Comercial. Comercial com 6, corumbaense com 2. Lembrando que o corumbaense foi o campeão do estadual sub-19. O Comercial foi o vice. As 2 equipes estão na Copa São Paulo. Tem até esta quinta-feira para oficializar os seus inscritos e encaminhar à Federação Paulista esta relação. Então, vamos estar monitorando aí os jogadores de Comercial e Corumbaense que irão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Americano, oitavas de final, jogos de volta, faltando apenas um confronto que será disputado nesta quinta-feira. A LDU vai receber em Quito o Fluminense. Jogo de ida semana passada, o Tricolor venceu por 1-0, jogo que aconteceu no Maracanã. Com isso, o Fluminense joga por empate ou por derrota por um gol desde que marque. Vitória da LDU por 2-1, 3-2, 4-3, classifica o Tricolor Carioca. A LDU só interessa a vitória por 2 gols ou mais de diferença. Vitória repetindo o placar 1-0 para a LDU, leva a disputa da vaga para os pênaltis. Lembrando que nas oitavas de final já tivemos um Independiente vencendo o Atlético Tucumã por 2-0. O Independiente da Argentina está classificado. O Santa Fé empatou fora de casa em casa com o Libertad 1-1, resultado que classificou o time paraguaio. O Estudiantes perdeu o Nacional do Paraguai em casa por 1-0 e o Atlético Júnior bateu o Cerro Porteño por 3-1. O Ponte Preta venceu o Sport por 1-0, mas não adiantou, pois o Sport havia vencido por 3-1, o Sport está classificado. O Flamengo goleou a Chapecoense 4-0 na Ilha do Urubu, depois do jogo de ida em 0-0, o Flamengo está classificado. E na Argentina, o Corinthians empatou com o Racing por 0-0, como havia empatado o jogo de ida em Itaquera por 1-1, o Racing, no gol qualificado, garante a classificação para as quartas de finais. Confrontos definidos já: Independiente da Argentina e Nacional do Paraguai, Libertad do Paraguai e Racing da Argentina. O Sport Recife vai pegar o Atlético Júnior da Colômbia e o Flamengo vai pegar o vencedor LDU e Fluminense. A Sul-Americana entrar no jogo, né? Primeiro, a classificação do Flamengo, a goleada 4-0 diante da Chapecoense na Ilha do Urubu, bela vitória do rubro-negro, uma grande atuação do time com gols de Coelar, William Arão, Juan e Lucas Paquetá. O Flamengo eliminou a atual campeã da competição, a Chapecoense, 4-0. Após o jogo, o técnico Reinaldo Rueda falou da competição e da classificação importante do rubro-negro, que agora espera a LDU ou Fluminense. Vamos ouvi-lo. Boa noite. Así es, y indudablemente que la meta es esa vaga para Copa Libertadores y hay 3 caminos, ¿no? Mas por el momento, por fortuna, Flamengo felizmente está mejorando cada día y bueno,
saber que es un camino muy largo, ¿no? La Suramericana es un camino longo y también tenemos el Brasileirao y la Copa Brasil, más todos son muy intensos, muy difíciles, rivales al frente con buena intensidad y esperemos que esto nos siga fortaleciendo y poder lograr la meta que queremos. Probablemente que Gustavo es un jugador muy inteligente que le da orden y un poco de claridad al inicio de juego del equipo. Seguro que va a crecer, que tiene por mejorar, pero es un buen complemento para Arao o para Marcio. Cuando juega Marcio Araújo hacen buen complemento y bueno, muy gratificante para nosotros, para él, para el equipo, que siga en esa línea de comportamento hacia adelante, ¿no? Muito bem, vamos curtir então a torcida do Flamengo que tá ligado aí no Futebol Nossa Paixão. Vamos curtir um dos gols da goleada do Flamengo na Edson Mauro da Rádio Globo do Rio. A jogada na ponta com Trauco, já no campo de defesa, mandou pro Guerreiro, tava na banheira, não viu, o juiz, a bola voltou na direita, bingo! O Flamengo não parou, o ataque não parou, o bandeirinha dedurou a banheira do Guerreiro, o juiz deixou seguir, o Flamengo foi à luta, a bola foi do Guerreiro, ela depois voltou e o ataque do Flamengo completou e marcou o primeiro gol. Boa, Cuejar marca o primeiro gol do Flamengo aos 7 e agora tá lá. Corinthians! Mudando do Flamengo para o Corinthians, o Timão foi a Avejaneda e empatou sem gols com o Racing, resultado que classificou a equipe argentina, pois na semana passada em Itaquera o empate por 1-1 dava esse direito do time argentino empatar sem gols. Corinthians não jogou bem, pouco agrediu seu adversário, aliás, o goleirão do Racing não trabalhou. O Corinthians ainda teve 2 jogadores expulsos, que foram o Rodriguinho, que ficou apenas 1 minuto e 55 em campo, e também Jô no fim da partida. Após a desclassificação, o técnico Fábio Carille concedeu entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Primeiro, o que aconteceu aqui, situação normal, 2 empates, um empate de 1-1 em casa, 0-0 aqui, um jogo bastante catimbado. Eu achei que o árbitro foi tendencioso, deixou de fazer coisas para um lado e deu para o outro. Minha opinião, do calor do jogo ali, e depois eu vou ver com imagens. E foi um jogo muito pegado e a gente conseguiu rodar bem a bola, mas tinha que ser mais agressivo na partida se quisesse a vitória, né? Acho que chegamos pouco na área do adversário, conseguimos rodar bastante a bola, mas tínhamos que chegar com mais força lá. A sequência do Campeonato Brasileiro é o que nos resta agora. 14 jogos, 14 decisões, começando domingo pelo São Paulo. Primeiro, Flávio, se a gente perde aqui, se a gente ganha ou se a gente empata, não muda nada pro clássico. Clássico é clássico independente do resultado. Isso aí é... não gosto muito de falar sobre isso. Que se perder... Não, domingo é clássico, é um jogo e acabou. Sim, entramos um pouquinho na pilha sim. Para trabalhar do banco ali era ruim, para tentar acalmar, você não conseguia passar as informações. E a gente perdeu um pouquinho a cabeça sim. É um aprendizado para esse grupo de jogo assim catimbado, não tivemos ainda, nem lá no Chile não foi assim contra a Universidade, foi um jogo tranquilo. Então, esse grupo passando por mais essa experiência e a gente tem que ter a cabeça tranquila e boa para enfrentar esses momentos. Mais um aprendizado para nós. Tá aí o técnico Fábio Carille. Corinthians, que agora volta a campo no próximo final de semana, domingo 10 da manhã, encara o São Paulo, clássico paulista no Morumbi. Para esse jogo, Timão conta com o retorno do Guilherme Arana, que ficou em São Paulo fazendo o trabalho regenerativo. No outro jogo envolvendo brasileiro, nesta quarta-feira, a Ponte Preta ganhou do Sport por 1-0, gol do Luca, mas quem passou foi o Sport. O assunto agora é Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 3 clubes brasileiros entraram em campo, 2 foram eliminados. O Vila Belmiro perdeu para o Barcelona do Equador por 1-0. Jonathan Alves marcou o gol da classificação do atual campeão equatoriano, que elimina o segundo brasileiro
na fase de mata-mata. Lembrando que na fase anterior, nas oitavas de final, o Barcelona acabou eliminando o Palmeiras. O Grêmio, com gol de Lucas Barrios, venceu o Botafogo por 1-0. Como havia empatado sem gols do Rio de Janeiro, a vitória garantiu ao Imortal classificação para a fase semifinal. Próximo confronto é Grêmio e Barcelona. Jogo semifinal primeiro acontece dia 25 de outubro em Guayaquil. Lembrando que o Grêmio decide em casa por ter melhor campanha que o seu adversário. Nesta quinta-feira, 2 jogos fecham a fase quartas de final. Jogando no Monumental de Núñez, o River Plate recebe o Jorge Wilson da Bolívia. O jogo de ida foi 3-0 para os bolivianos, que agora podem perder por até 2 gols de diferença. Ao River tem que vencer, devolver o 3-0 para levar para os pênaltis ou vencer por 4 gols ou mais de diferença. No outro jogo, confronto argentino entre Lanús e São Lourenço, o que vai acontecer no estado de Ciudad de la Luz, em Buenos Aires. Jogo no Nuevo Gasol de semana passada deu São Lourenço vitória por 2-0, time do técnico Diego Aguirre. Então os 2 confrontos aqui vão definir também a outra perna da semifinal. Por enquanto, está dando Jorge Wilson e São Lourenço. Vamos começar falando do Santos, que perdeu na Vila Belmiro para o Barcelona por 1-0. O time praiano havia empatado o jogo de ida lá no Equador por 1-1, poderia empatar em 0-0, mas não conseguiu segurar o resultado. O Barcelona chutou 17 vezes ao gol até abrir o marcador. O jogo teve muita confusão, 3 jogadores expulsos, o Bruno Henrique dos Santos por cuspir no Marques do Barcelona, que também acabou expulso. Além dele, Jonathan Alves anteriormente tinha tomado o cartão vermelho direto por uma agressão, de acordo com o árbitro Vitor Carrillo. Após o jogo, o técnico Levir Coupe falou. A verdade que aconteceu foi isso. Nós tivemos um rendimento baixo, nós jogamos bem no jogo lá no Equador e jogamos mal aqui. Nós somos melhores lá, eles foram melhores aqui. Então não há o que se queixar a respeito disso. Nós poderíamos ter reagido melhor e não conseguimos. Fracassamos no momento que poderíamos ser felizes. Estamos curtindo uma derrota quando poderíamos curtir uma vitória. Mas foi por nossa culpa, ou nossa responsabilidade. Culpa, não digo nossa responsabilidade, eu acho que é melhor. Eu não vi o lance. Eu não vi o Bruno. Eu estou sabendo agora, através de você. Eu não sabia que ele havia cuspido em alguém. Mas é claro que explica uma certa perda de equilíbrio emocional, que estava já previsto também. Os jogos da Libertadores são muito disso. Eles prenderam o jogo ali por uns 10 minutos, ficaram conversando com o árbitro, eles são muito espertos. Quer dizer, e nós demos uma demonstração assim, de imaturidade, porque se considerarmos a história do futebol brasileiro com a história do futebol equatoriano, a gente se sente muito chateado de perder na malandragem, digamos assim, para uma equipe que não é tão conhecida, mas sem dúvida também mereceu porque jogaram bem. Muito bem, tá aí as palavras do Levir Coupe e vamos ouvir o gol da classificação do Barcelona de Guayaquil na narração da Rádio Diblo, que é de Guayaquil, a emocionante narração dos equatorianos nessa vitória. Lo hizo bastante bien. Ahora termina refrescando la otra banda y recordemos que también Marcos Deseo estaba amonestado. Por ello también lo termina sacando el número 17 para meterlo a Castillo. Refrescó las bandas Barcelona y ahora va con Castillo. Y va Castillo con el balón. Y Beder que lo acompaña. Levanta este el gol. Le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué gol! Levantó Castillo y Alves que emboca. El de la leyenda, el del ídolo, con ese cabezazo inolvidable, formidable en esta oportunidad y lo coloca en la ruta de la victoria. Grítalo ahí, grítalo que el ídolo se está imponiendo, que el ídolo está ganando. ¡Gol! Es el gol de Acero Sánchez al minuto 22 de la segunda etapa.
y cómo no gritarte esa voz de aliento que parte de todo el territorio patrio, ídolo nacional de repercusión continental, Barcelona. Por eso eres grande, no es tan hermosa la factura, pero ahí va, es gol en cualquier parte y lo hace loco. Este Alves allá, impecable el cabezazo tras el envío de Castillo. Uno para Barcelona. Cántalo, grítalo, abraza al que tienes al lado, al familiar, al allegado, cuéntale que ya el ídolo, al migrante, al que está al otro lado del mundo, que el ídolo está ganando y que lo merecía y por eso ya lo gana. El que obra bien, le va bien y al Barcelona le está resultando de aquella manera. Gol de Alves, 1 para Barcelona, 0 para el Santos. Do outro lado, a alegria do tricolor. O imortal gaúcho venceu o Botafogo por 1-0. Lucas Barrios fez o gol da classificação. O jogo de ida no Rio de Janeiro, o empate em 0-0. Com o gol do Lucas Barrios, a vitória por 1-0, o Grêmio avança para a fase semifinal da Copa Libertadores de América. Após o jogo, Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva, assim como o técnico Jair Ventura. Vamos ouvi-lo. Queria dar os parabéns ao Botafogo, ao Jair, pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo, também na Libertadores. Isso valoriza ainda mais a nossa classificação, porque nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que vem demonstrando isso desde o início da Libertadores. Então isso valoriza ainda mais a nossa classificação e valoriza o grupo do Grêmio. E parabéns para a torcida do Botafogo também, que lá no Rio de Janeiro fez uma festa maravilhosa. Hoje também vieram em bom número. Então o clube todo está de parabéns, a gente tem que reconhecer isso no nosso adversário. Bom, quanto à pergunta que você me perguntou, por que a opção do Léo e por que ele saiu no primeiro tempo, foi isso? Olha, a gente tem uma estratégia de jogo, a gente jogou dessa forma lá, praticamente lá no Rio de Janeiro, deu certo, a gente segurou a equipe do Botafogo. Tem horas que as coisas dão certo, tem horas que as coisas não dão certo e cabe ao treinador enxergar. O Léo Moura é um jogador de muita qualidade, um jogador de minha confiança, só que era a terceira partida numa semana que ele vem jogando. Aí você vai perguntar, você não pensou nisso antes? Sim, eu pensei nisso antes, mas é a experiência de uma partida tão importante quanto essa. Então, não é que ele estava mal no jogo. O Léo não estava mal no jogo. A nossa equipe não estava se encontrando. E eu estava sentindo que o Botafogo estava nos acuando. O Botafogo estava pressionando. O Botafogo estava vindo para cima da gente. E a gente não estava atacando o Botafogo. E, no meu pensamento, a gente poderia tomar o gol. Então, já que o Botafogo está nos atacando, nós vamos atacar ainda mais o Botafogo. Então, foi por isso que eu tirei o Léo Moura. Coloquei o Everton de um lado, o Fernandinho do outro, porque a gente pudesse ter jogado pelos dois lados. Não pela mexida, mas nada contra o Léo também, pelo amor de Deus, que eu já tinha falado com ele, mas a partir daí também, o Botafogo continuou nos atacando, mas nós tínhamos ataque também, nós tínhamos a força pelos dois lados. Então o jogo ficou equilibrado a partir desse momento. Muito bem, do lado do Glorioso, o técnico Jair Ventura também falou e passou a sua impressão desta eliminação do Botafogo. Vamos ouvir o Jair Ventura. É realmente um primeiro tempo muito bom, né? Se não o nosso melhor primeiro tempo no ano, dentro da casa do adversário, enfim. E a gente não conseguiu fazer o gol. Mas a equipe se portou muito bem. É difícil você falar que se portou bem quando você perde, né? Mas você sabe que eu sempre falo a verdade. Na última vez que eu sentei aqui, a gente perdeu de 2-0 e nós não fizemos um grande jogo, né? E hoje realmente a equipe fez uma grande partida. Mas no primeiro tempo nós não conseguimos o nosso gol, foram 8 finalizações que nós tivemos e não conseguimos o gol. No segundo tempo ficou mais equilibrado, a equipe do Grêmio voltou mais ligada, o jogo ficou mais equilibrado e depois do gol praticamente não teve mais jogo, né? Acabou o jogo, então a gente fica passando um filme, porque pelo tudo que a gente passou esse ano, na pré-Libertadores, começamos antes de todos, e você perde uma classificação, né, jogando melhor que seu adversário, fica uma dor. Mas eu acho que serve de lição é que a gente honrou essa camisa, né? Honramos a camisa e honramos essa instituição.
Eu fico muito triste pelo grupo. Esse grupo é fantástico, eles mereciam essa classificação e mereciam algo maior dentro dessa competição. Por mim não, eu estou começando a minha carreira, se Deus quiser eu vou participar de muitas Libertadores ainda, mas por esse grupo, porque a gente sabe que você não consegue reunir todo o grupo do ano passado. Ao mesmo tempo, quando eu sentei aqui o ano passado, a gente mudou mais de 70% do time. Então é difícil você segurar, porque vem a janela, né, vem os contratos que terminam, vem novos jogadores que a gente já está monitorando. Então você nunca tem o mesmo grupo quando vira o ano. E esse grupo merecia um título esse ano. Então eu fico muito triste por eles foram guerreiros, eles honraram essa instituição, deram o máximo dentro do campo, uma coisa que eu peço sempre, eles deram o máximo. O que eu posso falar de um grupo desse? Né, do jogo que nós fizemos e acabou não conseguindo na classificação. Mas o Botafogo gostou muito de disputar essa Libertadores. A gente vai muito forte dentro do Campeonato Brasileiro para que o ano que vem nós possamos estar dentro dessa competição, né, e conseguir ainda ir mais longe. Daí, portanto, o Grêmio então vai encarar o Barcelona de Guayaquil, é o único representante brasileiro de agora em diante na Copa Libertadores da América. Vamos ouvir o gol do jogo, o gol do Lucas Barrios, na narração de Pedro Ernesto Denardim. Rádio Gaúcha. Fernandinho está colocado para a cobrança, ele e Edilson, um dos dois vai para a bola. Não sei se a melhor situação seria chutar ou fazer o levantamento para dentro da grande área. Edilson deu uma espiadinha, Fernandinho esperou, tem 2, 3 homens da barreira. Ali Edilson, pé direito, levantou, gol! Barrios, gol do Grêmio! Lucas Barrios, 17 minutos. A cobrança da falta foi de uma perfeição incrível, milimétrica, matematicamente exata. E ali Lucas Barrios chega para marcar o gol que o Grêmio precisava, o gol que o Grêmio queria, o gol que o Grêmio necessitava, o gol que o leva para as semifinais da Copa Libertadores da América. Eu repito, 17 minutos. Lucas Barrios, sim, centroavante, cabeceador, golpeador, matador. Tudo isso, Lucas Barrios. A vitória do Grêmio, a festa tricolor. 50 mil almas fazem festa. O Grêmio está chegando nas semifinais, Sérgio. 20 de setembro. Nesta data, o Grêmio não pode deixar escapar a classificação. Edilson levantou no entreveiro. Lucas Barrios meteu o melão na bola. Fazer agora, Gatito. Encheu a rede do Botafogo. Muito bem, galera, então pra gente fechar o nosso piloto aqui do futebol, a nossa paixão, vamos passar os jogos do Campeonato Brasileiro. A 25ª rodada começa no sábado, com Flamengo e Avaí na Ilha do Urubu. Santos na Vila Belmiro recebe o Atlético Paranaense. No domingo tem São Paulo e Corinthians, Fluminense e Palmeiras, Curitiba e Botafogo, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Chapecoense e Ponte Preta, Atlético Mineiro e Vitória, Bahia e Grêmio. Na segunda-feira, Sport e Vasco da Gama fecham a 25ª rodada. A classificação o Corinthians tem 53 pontos, lidera, o Grêmio 43 é o vice-líder, Santos 41, Palmeiras 40, Flamengo 38, Cruzeiro 37, fecham o G6. Estariam rebaixados São Paulo 27, Curitiba 27, Vitória 26 e o Atlético Goianiense com 22 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro da Série B, 25ª rodada, que começou na terça-feira com o América Mineiro vencendo o Vila Nova por 1-0. O Guarani foi goleado pelo Paraná dentro de casa 4-0. Nesta sexta-feira tem Juventude Boa, Londrina e Santa Cruz, Luverdense e Oeste, Figueirense, ABC, Náutico Internacional, Goiás e Paysandu, CRB e Criciúma, Ceará e Brasil de Pelotas. Classificação da Série B, América Mineiro 48 lidera, Internacional 45, Paraná 43, Vila Nova 42. Essas 4 equipes estariam na Série A. Cairiam Goiás 25, Figueirense 25, Náutico 20, ABC de Natal 17 pontos. Lembrando que o CRB tem novo treinador, foi demitido o Dado Cavalcante após derrota para o Brasil de Pelotas, assumiu Mazola Júnior. Campeonato Brasileiro da Série C vai ter os seus representantes, os promovidos conhecidos nesse final de semana. O Sampaio Corrêa recebe o Volta Redonda no sábado, jogo no Castelão em São Luís. Em Volta Redonda, a vitória do Sampaio por 1-0. O Tupi recebe o Fortaleza em Juiz de Fora. Primeiro jogo 2-0 para o Fortaleza, que pode perder por até um gol de diferença para garantir o acesso. No domingo, o São Bento recebe o Confiança. No jogo de ida, o time paulista venceu
os sergipanos por 2-0 fora de casa, e o CSA na segunda-feira recebe a Tombense. O primeiro jogo em Tombo foi 2-0 para o CSA. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série D já tem o seu campeão, é o Operário de Ponta Grossa, que bateu o Globo na grande decisão e conquistou o da D para C, o Operário, o Globo, Atlético Acreano e o Juazeirense. Grande abraço para você que ficou ligado ouvindo esse primeiro programa piloto. A partir do dia 2 de outubro, todos os dias você vai ter o Futebol, a Nossa Paixão, o programa com todas as informações do futebol do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Participe, mande a sua sugestão, a sua crítica, comente aí no post do programa. Pode mandar o seu WhatsApp para 984526096 ou o seu e-mail para futebolnacanela@gmail.com. Grande abraço a todos, futebol é a nossa paixão.